Buenas noites, bem-vinda. Bom, boa noite. Nós temos já aqui o João, a Ilse, a Lara. Agradecer a vocês e nós vamos começar aqui pontualmente, né, a nossa Masterclass. Então, Dulce, por favor, faça as honras, ladies first. Boa noite a todos. O nosso objetivo hoje é fazer uma troca mesmo, contar exatamente toda a história desse programa de formação em personal branding, todas as etapas, que a gente andou até conversando ali com a Lara, e para vocês perguntarem o que vocês quiserem saber. Pergunte tudo, né, Paulo? Exatamente. E eu acho legal, Dulce, a gente começar, porque tem pessoas que depois vão ver esse material no nosso canal também, lá no YouTube, ou por via do nosso site e tudo mais, mas acho que é legal podermos nos apresentar. Eu acho que a Dulce deu uma congelada. Vamos ver. Agora descongelei? Descongelou. Né, Dulce? Acho que então é legal a gente poder nos apresentar para as pessoas. Então, por favor, conta um pouquinho quem é a Dulce. A gente sempre tem uma história, e a minha história, gente, é aquela assim que sempre tem alguma coisa nova para a gente conectar no mercado. Eu comecei a minha carreira como fonoaudióloga, fui parar na área de saúde pública e um dia entrei na área organizacional. De lá para cá, assim, descobri que tinha uma comunicação, todo mundo tinha problema de comunicação, assim como no consultório tinha crianças doentes, nas empresas também tem a doença, tem a alegria, tem tudo. A partir disso, eu fiz marketing na SPM, eu sou Master Coach, fiz mestrado em administração, eu fiz muita coisa. E fui juntando tudo isso para poder fazer um trabalho diferenciado. E da onde vem essa conexão da marca com o mercado? Eu vi muito tempo nas organizações, nesses anos todos, pessoas muito talentosas que você fala, nossa, o cara é demais, mas numa postura assim, não dá certo, eu não vou, não faço, e não contando para o mercado e evidenciando as coisas que ele realmente sabe fazer. De verdade, aquela coisa assim, aquilo que tem de característica, aquilo que ele tem de competências, e também vi aquelas pessoas assim, olhando só o que faltava e não o que sobrava. Então, em função disso, quando a gente começou a fazer esses programas, o objetivo foi, o Paulo traz uma ponta e eu trago toda essa minha vivência de mundo corporativo, que eu já tenho 20 anos praticamente. E assim, cada dia muda mais um pouco, cada dia as relações das pessoas com o mercado mudam cada vez mais, e a gente procura cada vez mais trazer essas informações e adequação à metodologia. Então, eu vi líderes, todo mundo, gente. Assim, a questão vai, a necessidade desse programa dentro de uma empresa, ela vai assim, desde o CEO até a parte operacional. Não se esqueceu também que é autora de livros também, né? Também tem aí professora. Paulo, eu tenho uma crença, assim, a gente conta o nosso currículo, porque assim, as pessoas pedem, mas assim, eu acho que mais do que toda essa lista de coisas que a gente faz, é como a gente leva tudo isso que a gente aprendeu para o outro. Porque eu posso, isso daqui não. Para mim, o que é importante, às vezes eu falo, é essa relação que a gente transforma, tudo isso que a gente conheceu, experimentou, para desenvolver e fortalecer e compartilhar com o outro. E é isso que eu vim fazer nesse programa aqui junto com o Paulo. Deixa eu só fechar aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, né, ou que vai ver depois, né, eu sou Paulo Moretti, eu sou publicitário de formação, também tenho uma história, aí já são 28 anos para mais, sou na área de publicidade, na formação em publicidade, já há 12 trabalhando com personal branding, onde eu desenvolvi uma metodologia para construir a marca, autor de livros, logo vindo mais um aí também. Tenho também formações, como a Dulce falou, a gente acaba tendo outras formações e complementando, então tem desde coaching, inteligência emocional, perfil comportamental, microexpressões faciais, autor de artigo científico, enfim. Nós temos uma bagagem e conheci a Dulce, acho que isso é legal falar, a gente já se conhece há muito tempo. A Dulce, eu a conheci como cliente, né? Ela era minha cliente na área de publicidade, então eu conheci a Dulce já lá há um tempão e a gente vem trabalhando muito sobre isso, discutindo, e chegou um momento onde eu comecei a trabalhar a questão da pessoal e exatamente para que
a gente aumentasse esse conteúdo, eu pedi umas ideias para a Dulce, a gente começou a discutir. Nessas discussões surgiu o processo que nós temos hoje, né? Surgiu a Simple You, e da Simple You surgiu agora, mais recentemente, a Simple You está com quantos anos agora, Dulce? Formalmente, ela é uma criança, né? Mas 4. Ela que ela pegou a pandemia, ela nasceu um pouquinho antes da pandemia, né? Ela tinha 2018 e aí veio a pandemia, se embolou, se embolou inteira, 2018. Tivemos que mudar o foco da gente de um momento para o outro. E aí, nesse processo da Simpoiu, que sempre teve a ideia, né, de trabalhar de forma simples e objetiva, né, todos os conteúdos que nós trabalhamos dentro do desenvolvimento humano, mas também de forma inclusiva. E aí que surge exatamente este momento que nós estamos aqui falando da formação em personal branding. Porque percebemos um mercado extremamente aquecido e carente desse tipo de conteúdo, né, Dulce? Totalmente. E assim, é numa fase do mundo como um todo, né? Eu me ligo muito nessa questão de mercado, do mundo como um todo, em que o autoconhecimento, você aprimorar as suas competências técnicas e socioemocionais é o que está valendo daqui para frente, porque o nosso mundo está assim, em constante transformação. E importante, Paulo, que a pessoa olha só para fora, lá fora, mas aqui dentro também precisa trabalhar para facilitar para que as pessoas consigam se desenvolver independente. Assim, isso é o que a gente mais quer em várias áreas que têm afinidade com o desenvolvimento das pessoas. E nós temos recebido, né? Nós fazemos os nossos workshops presenciais e assessorias, e nesse meio, vários profissionais vêm até nós e trabalham com áreas como afins, né? Como coaching, como a parte de marketing digital, não só o marketing também pessoal, que mais? RH, relações públicas, consultoria de imagem, Professores, muitos professores. psicólogos, enfim, todos os profissionais, inclusive foi um videozinho que eu coloquei agora para chamar a atenção. Na verdade, todos os profissionais que trabalham com desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de carreira, eu não, tenho certeza que trazer a ferramenta do personal branding para dentro do seu processo vai agregar demais. Ainda mais, como a Dulce falou, num momento onde os profissionais, né, estão querendo alçar novos voos nas suas carreiras, querem se posicionar, querem aparecer para o mercado e não sabem como. E a gente viu bastante coisa no mercado acontecendo, né? Existe um problema muito grande que as pessoas estão usando o termo, né? Eu trabalho com personal branding, mas na verdade não atuam, porque nós estamos falando de um processo estratégico. E aí, surgindo essas necessidades e a procura, nós falamos, bom, tem um mercado interessante, nós temos qualificações para essa área, com toda certeza, por que não, então, unir o processo da Simpoiu de, né, simplificar a vida das pessoas e também ser acessível. Foi aí que surgiu essa formação. E a gente quis trazer a formação de um modo diferente, mais integrado para quem vai participar dela e vai trabalhar com o personal branding. Nós vamos trazer um curso, né, Dulce, que conta exatamente como começamos, não só todo o lado bom, mas também os perrengues que nós tivemos, né? Tem muita história nesse caminho e é importante o que a gente quer, né, Paulo? Isso que é muito importante. Por que a gente está fazendo isso? Abrindo exatamente tudo que a gente faz no caminho. O que a gente quer, gente, quanto mais profissionais trabalham de uma forma consistente, com informação e principalmente com resultado, mais a gente fortalece aquela profissão. Mais a gente fortalece a questão do personal branding. Quando pessoas pouco qualificadas entram no mercado, fazem coisas que realmente às vezes não funcionam, isso
mexe com a reputação. Isso a gente não quer. Por isso a gente quer fazer exatamente, passar para vocês como é que a gente faz para que todos que estão aqui possam também fazer. Melhores até, né, Paulo, do que a gente, descobrindo, estudando, complementando cada vez mais. Exatamente. Inclusive, essa a colocação que você fez foi uma pergunta que nós recebemos, né? É verdade. Você Eu vou perguntar para desenvolveu... você, eu vou perguntar, você responde. Paulo, mas você está formando no mercado concorrentes? Que negócio é esse? Pois é, Dulce, a resposta foi: a Simpoyu não está formando concorrentes. Ela está formando, ela vai formar profissionais extremamente qualificados para atender nesse mercado como parceiros também nossos, porque a partir do momento que nós formarmos profissionais de excelente qualidade, o mercado, como você já colocou, o mercado vai ficar muito mais enriquecido, profissionais de alta qualidade que vão entregar resultados para os seus clientes. Obviamente, isso vai trazer o quê? Como a Dulce falou, a reputação para o profissional, vai aumentar a nossa visibilidade para o mercado, de forma a podermos também aumentar os nossos lucros, seja você querendo ser um personal brand ou agregando isso à sua profissão atual, né? Então, não tem concorrente. E tem uma outra pergunta. Essa daí é uma resposta assim, a gente não percebe a concorrência dessa maneira. E uma outra pergunta que as pessoas têm feito é o seguinte: mas eu sou psicóloga, eu sou terapeuta holística, eu sou consultora de imagem, por que eu faria? Professora, por que eu faria? Gente, tem dois caminhos. Por exemplo, eu vou sair desse programa de formação e vou dar um exemplo. Se você faz, quando eu fiz meu curso de coaching, nós éramos em muitos, pouquíssimos são coaches, atuam, mas esse conhecimento que traz para a pessoa, ele faz assim, é um conhecimento que abre, é um conhecimento técnico, que aprimora e abre outras oportunidades para fazer aquilo que você já faz. Isso é importante. Às vezes a pessoa tem coaching, PNL, tem vários programas que a pessoa faz na área dela e ela aplica aquilo, isso agrega ao que ela já faz. Ou ela pode falar, não, eu quero agora seguir uma carreira e me tornar um personal brander. Isso que a gente abre, que de qualquer maneira contribui bastante, tanto para aquele que quer se tornar um personal brander, como aquele que já tem uma profissão, já é um psicólogo, professor, consultor de imagem, trabalha com desenvolvimento de pessoas, vai o quê? Trazer mais conhecimento técnico, vai trazer mais, é como se a gente fala assim, mais repertório, mais condições de fazer um trabalho diferenciado. Dulce, aí aproveitando a questão de perguntas, né, que é aquelas que não querem calar, eu terminando o processo de formação em personal branding com a Simpoyu, eu já posso sair trabalhando? Na verdade, gente, o que acontece? Eu vou explicar tudo aqui, não pode pular nada. Quando a pessoa começa o programa, ela já começa a aplicar tudo que a gente fala. Então, ela vai determinar uma pessoa, alguém que ela possa acompanhar, ela escolhe o sujeito da pesquisa e ela começa a fazer o trabalho. Cada etapa que a gente faz, ela vai aplicando. Mas ela aplica sozinha, não. A gente apoia e orienta durante todo o processo. Cada módulo que a gente faz, a gente chama vocês, discute, pergunta. Então, você sai sabendo fazer. Gente, é a mesma coisa que dirigir. Você forma motoristas altamente competentes que conhecem a legislação, conhecem tudo, mas ele precisa praticar, aprimorar. Então, a gente considera que esse é o primeiro passo para vocês entrarem no mercado. E daí para frente, lógico, todo profissional precisa cada vez mais se aprimorar, mas você sai já sabendo como aplicar. Então, Quer olha, completar? Pode completar. então, vamos lá. Então, olha, o primeiro diferencial do curso, né, dessa formação, já começa aí. Primeiro, você vai passar realmente pelo processo, ou seja, você vai em aula com a gente, você vai passar pelo processo, e você vai fazer em você e automaticamente, em paralelo, você já vai ter uma pessoa na qual você vai aplicar. O que acontece? Você faz durante a aula com a gente, entende o processo, o exercício, enfim, a ferramenta que está sendo utilizada. Entendendo, você vai aplicar no outro. Tendo dificuldade, no próximo encontro do módulo, você pode tirar
as suas dúvidas. Então, ele já começa a mostrar que ele é dinâmico a partir daí. É mão na massa, é aprender em você e aprender com o outro. Não é, Dulce? É um processo, gente, é um processo contínuo. Qualquer coisa que a gente faça dentro da área que vocês trabalham hoje, se vocês pararem, falar, bom, agora eu já fiz o curso, chega, não. A gente estimula vocês que busquem, nós estaremos sempre à disposição de vocês, vocês nunca vão perder nosso contato, você vai estar sempre apoiando. Isso é muito importante. Isso é um diferencial, porque a gente tem esse foco mesmo, né, Paulo, de deixar a pessoa pronta para o mercado. Entrar e falar, bom, isso aqui eu me apropriei, vou fazer. E é lógico, quanto mais você faz, você mais aplica. Gente, a questão da prática é inegável. Não, com Isso certeza. não dá para dizer, né? Primeira vez fica assim, como é que é etapa? A gente está ajudando, está apoiando, e quando você vai sempre aprimorando aquilo que você já faz. Exato. E, assim, é importante também lembrar que não é só essa formação e o resto da vida eu estou bem. A gente sempre coloca isso, que o lifelong learning, ou seja, está sempre aprendendo e complementando com outras ferramentas, né? Por exemplo, se você já vem de uma área de coaching, mas que nem eu complementei, assim como a Dulce também, né? Nós fizemos outras matérias complementares, então, por exemplo, coaching, perfil comportamental, inteligência emocional, microexpressões faciais, tudo que tiver de ferramenta que possa ajudar no desenvolvimento pessoal, ele é muito bem-vindo para o processo. Porque quando, por exemplo, né, eu que fiz, eu posso dar mais esse exemplo, microexpressões faciais. Eu não fico analisando a pessoa. A postura com essa, vamos dizer, com esse expertise é que eu consigo perceber nuances na hora que a gente está fazendo a assessoria, se a pessoa está com uma certa dificuldade, se ela está incomodada, se ela não consegue destravar, e eu vou achando formas, e aí eu junto o coaching, né, a questão da própria inteligência emocional, para saber até onde a gente pode ir, onde a hora que eu consigo puxar mais para extrair mais da pessoa que está sendo assessorada, do profissional. Então, tudo isso sempre é muito bem-vindo. Né? Se você já tem uma formação, ótimo, mas busque outras. Já já a gente vai mostrar para vocês aí todo o nosso processo aqui, que vai ser passado em quem fizer a formação. Tem mais alguma coisa, Dulce, que você lembra que é importante? Porque a gente vai contar a nossa história aqui do processo todo, né? E assim, o que eu digo é assim, por exemplo, né? Quando a gente faz assim, todo esse processo, entram ferramentas do coaching, entre várias ferramentas de marketing, ferramentas de planejamento estratégico. Então, a gente junta mesmo. O que é isso, gente? É repertório. A gente busca maneiras de agregar valor àquilo que a gente já faz. Então, também esse é o objetivo, que vocês saiam também com uma vasta bibliografia, com indicações de profissionais interessantes, livros que não podem faltar na cabeceira de vocês, como um Goleman, para vocês entenderem inteligência emocional, como que isso contribui, como um Kotler, enquanto todos aqueles maravilhosos lá, que é todos do branding. Então, a gente traz de tudo um pouco para que você se aperfeiçoe, para que você consiga dar o melhor de você e buscar o melhor do outro para fazer essa conexão. É isso aí. Bom, então acho que agora Olha, Paulo, eu quero saber se alguém tiver pergunta, vai pode perguntando e a gente vai perguntar. respondendo. João, Yara, Bruna, Elô, fiquem à vontade, podem perguntar, interromper a gente aqui, não há problema nenhum. Lúcio, eu vou compartilhar, então, uma parte da nossa brochura que nós mandamos Eu acho que é interessante. para Os entender pilares, os né? Os pilares. pilares. Vou Vamos falar começar dos com os pilares. pilares aqui. Deixa eu compartilhar, e aí a gente já fala baseado nisso, como tudo aconteceu. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o módulo tela cheia. Vamos ver. Ele não está carregando tela cheia? Ou ele vai. Tá branca a tela para você? Tá branca. Ele não vai querer fazer tela cheia. Olha que coisa bonitinha, né? Vamos. Assim ele fica, certo? Ah, foi. Deixa assim. Então vamos assim.
já que o nosso amigo não nos permite trabalhar de outra forma. Bom, para vocês entenderem um pouco mais sobre a formação em personal branding, como nós pensamos, ele foi pensado exatamente como surgiu a Simple You, todo o processo. E nós dividimos esse processo em 3 pilares. Então, o primeiro pilar, ele é o personal brander e o client, o segundo é o Simple You Method e o terceiro é o business. Ou seja, primeiro nós vamos focar em você profissional e no cliente. O segundo, onde você vai passar por toda a metodologia. E o terceiro, nós vamos falar um pouco do negócio. Talvez você já tenha o seu próprio negócio, né, já a sua empresa aberta, mas talvez você vá começar. Então, nós vamos falar um pouco de como montar a proposta. Bom, eu não vou entrar agora, porque a gente vai falar nele já já, mas ele é baseado nesses 3 processos, tendo ao centro, logicamente, sempre a ideia é o profissional que está sendo assessorado. Dulce, vamos lá. Quer falar um pouquinho sobre os primeiros módulos? Pode tocar, e depois eu vou no cliente. Então, vamos lá. Quando a gente falar exatamente sobre no primeiro módulo de boas-vindas, logicamente nós vamos fazer aqui um processo de alinhamento entre a nossa apresentação e a apresentação de vocês, mas um alinhamento e levantamento de expectativas de como vai ser o curso, né, como vai ser toda essa formação, os encontros, vamos falar um pouco dos pilares aí, dessa jornada que você vai ter conosco, né? E o que nós vamos contratar aqui, o contrato com o grupo, o que nós vamos fazer junto, como nós queremos a interação de vocês conosco, no que nós vamos apoiar e estar sempre à disposição para vocês. No segundo encontro, então, assim, sempre vão ser, para que vocês também, né, na brochura, depois tem também lá no nosso site, vocês vão poder entrar lá e solicitar a brochura, tá? É só se cadastrar e solicitar a brochura, mas vocês vão ter aqui já a data do módulo, que quando ele vai ocorrer, ele começa em fevereiro. Vão ser sempre encontros aos sábados, com duração de 3 horas. Nós estamos falando de sábado na parte da manhã, ok? No segundo encontro, no segundo módulo, ele vai ser focado exatamente em você, profissional, onde nós vamos falar bastante sobre o papel do profissional, vamos falar sobre a importância do autoconhecimento. A gente gosta muito de trabalhar ninguém com a ideia de que ninguém começa a construir a casa pelo telhado, e sim pelos alicerces. Então, a nossa base é o autoconhecimento, a autogestão, a autoliderança, a gente vai falar um pouco sobre isso também, automotivação, competências, inteligência emocional. Por quê? Tudo isso, trabalhar a nós primeiro, foi o que trouxe o sucesso para a Simple You até aqui. Entendermos que como a gente precisa ter toda essa base nossa para trabalhar com o outro. Eu lembro a primeira vez que eu apliquei o processo de personal branding, que foi num MBA, inclusive, onde eu debutei com a metodologia de personal branding. E quando eu vi o impacto que causava no outro, mais ainda eu fiquei preocupado em fazer melhor, trabalhar essa questão do autoconhecimento, né, as minhas competências para levar sempre o melhor para o outro profissional que está ali à minha frente, que vai trabalhar a sua carreira baseado nessa gestão de marca. Tá? E depois que a gente passa do módulo 2, nós vamos ter o cliente, né, Dulce? E aí, por que a gente vê essa questão assim, gente? Esse domínio do que significa esse autoconhecimento? Assim, a gente primeiro vai explicar como que é esse olhar para dentro, para depois começar a olhar para fora. Eu acho importante muito a questão do cliente, principalmente por uma questão ética. O personal branding não é terapeuta, não é coach, não é psicólogo, ele não é nada disso. Ele é personal brander. E isso tem que tomar muito cuidado. E aí, essa relação mesmo com o profissional cliente, ela precisa tomar todos esses cuidados e, mais ainda, é necessário, nesse momento, estabelecer um rapport mesmo, conhecer
com quem vocês estão falando, saber o que esse cliente precisa, o que ele está querendo, porque às vezes, gente, acontece em aquilo que ele está trazendo, ok, mas às vezes aquilo que ele está trazendo não é para você. Paulo, eu gosto muito de dar um exemplo do sujeito que virou e falou assim: Paulo, eu quero que você, Paulo, personal brander, me transforme me deixe igual tal pessoa, mais ou menos isso. Como é que se faz isso? Não existe. A gente está aqui para tirar o melhor de cada um. Então, gente, nesse momento, quando a gente ouve o outro, é aquela questão de sem julgamentos, sem achismos, é olhar mesmo o outro e entender aquilo que ele veio buscar na gente, como profissional, para saber de verdade mesmo se aquilo que ele está pedindo a gente pode dar ou não, e principalmente como a gente vai entregar aquilo. Então, eu vi, e aí a gente entra, chama de um diagnóstico mesmo, né? Como se o que ele precisa, o que ele está sentindo, o que ele está buscando, é um upgrade de carreira, o que ele está querendo, ele quer montar o próprio negócio e está com dificuldade de deslanchar mesmo no dia a dia. Ele é um líder, tem para vocês, e muitas vezes tem uma dificuldade enorme de se posicionar, de lidar com as pessoas, de mostrar para a empresa aquilo que ele sabe fazer. Eu estou dando alguns exemplos assim para vocês irem pensando. E aí sim é saber perguntar, é ouvir o que o outro tem para dizer. Eu diria que esse módulo é extremamente importante para todo o decorrer do processo. Se eu não prestar atenção nessas informações, gente, eu me perco. Porque aí eu vou achar, eu vou dizer, mas eu acho, a gente não acha nada. Eu acho que você tem, a gente não acha, a gente é um facilitador, a gente facilita, a gente busca esse momento do autoconhecimento, né? A gente busca no outro isso, que o outro faça, que o outro aprenda, que o outro se desenvolva. Dulce, você falou assim, foi fantástico. Acho que assim, é a espinha dorsal tá aqui, que é o centro do que a gente é o cliente. E eu vou falar, né, a gente pode falar por experiência própria. A escuta ativa e saber perguntar no processo, a hora que você está aplicando o processo, faz total diferença. É algo que eles não têm achismo, porque na hora da construção da metodologia do processo que você vai estar desenvolvendo com o profissional, né? Você fala, poxa, mas naquele item você comentou isso, ou você me falou aquilo, tarará. Como que você conecta com esse momento que a gente está passando aqui agora? A nossa função é fazer com que o profissional que vai ser assessorado, ele faça toda a reflexão, ele faça as conexões neurais aí, né? Tem a sua neuroplasticidade aí, né, Dulce? Ele faça as conexões e ele acha as respostas. E assim, Paulo, uma coisa, assim, vou dar um exemplo de uma coisa que acontece, assim, muitas vezes a pessoa, ela olha o outro, estou falando da gente, ser humano, olha o outro e fala assim, mas poxa vida, se aquele sujeito fizesse isso, aquilo, se ele posicionasse a marca dele, gente, isso não existe. Então, isso é o primeiro exercício que a gente faz para trabalhar com personal branding, é sair disso. A gente ali ouve, você pode ter até pensa, mas assim, na ação é muito difícil. E esse cuidado a gente tem que ter de não julgar, de ouvir de verdade. Quando a gente fala ouvir de verdade, é ouvir prestando atenção naquele conteúdo, sem tentar buscar a resposta, porque quem vai buscar a resposta não é você, é o outro. Então, eu acho esse módulo, um módulo assim que é onde é o marco zero mesmo do programa para você começar as interações e desenvolver o outro. Exatamente. Você quer acrescentar mais alguma coisa aí, Paulo? Você tem alguma pergunta? Aí, bom, a partir dali, ou seja, agora que tivemos a visão do profissional que está sendo formado por nós e do cliente, efetivamente nós começamos a passar pelo processo, pela metodologia, que vocês vão conhecer passo a passo. Então, na primeira, a gente vai falar um pouco sobre a história da metodologia, o papel desses 3 pilares. A gente vai falar um pouco dessa questão da marca e do marketing, por que a fusão desses conceitos. São conceitos diferentes, mas que andam extremamente conectados, indissolúveis, né? Ali é um casamento que não se dissolve. Mas, enfim, a gente explica como a gente sai do marketing até o personal marketing, a gente vai falar do branding até o personal branding,
vai começar a trazer todo esse conceito, porque não adianta, e é isso que faz toda a diferença, não adianta você chegar só com um método para aplicar se você não conhece a história dele, o porquê que ele existe, da onde ele vem, como que ele foi feito, por que que ele foi desenvolvido. Então, nós fazemos todo esse trabalho embasando com conteúdo bem dinâmico, vai desde conceitos, vídeos, discussões, enfim, a gente trabalha mais para que você tenha a noção exata do porquê isso tudo que você está fazendo. Porque se um cliente pode te perguntar, mas de onde surge isso? E você vai falar para ele, não, o meu foco aqui é fazer com você o exercício aqui. Não, a gente precisa ter essa segurança de contar para o cliente como é o processo desde o seu surgimento. No módulo 5, nós vamos já começar a entrar efetivamente no passo a passo. Vamos falar de imagem percebida, imagem projetada, que é algo muito difícil para os clientes, né? Ele não tem essa percepção, ou essa percepção, às vezes, né, Luciano, vamos dizer assim, é meio míope, vamos colocar assim, ele não consegue ver que talvez, como o outro esteja percebendo, é muito importante para ele e pode ser um baita diferencial que ele não está percebendo. A gente vai falar de habilidades, de capacidades, vamos começar a levantar valores, crenças, tudo do lado positivo aqui, começar a fazer com que o assessorado, né, o profissional, ele comece a exercitar essa busca lá no interior do autoconhecimento, na mente dele, e trazer isso para o papel, que é um outro detalhe de diferencial do nosso curso. Por mais que hoje o mundo esteja tecnológico, né, por mais que desmatamento esteja aí, né, nós tentamos ser ao máximo ecológicos, mas existe um artigo científico de Harvard que diz que nós guardamos muito mais na memória quando nós escrevemos. É como se fosse um contrato. Então, esse ato de escrever no papel, e os exercícios vocês vão ver, a gente precisa escrever, às vezes vocês vão apagar, porque vai ser refeito, veio outra ideia. Então, esse processo, para fixar na mente da gente, é muito importante. E nesse módulo a gente termina com como eu estou hoje e como eu quero me ver amanhã. E aí é um exercício onde nós trabalhamos, parece uma equalização, que eu vou ter que saber jogar comigo como profissional, o que eu vou ter que melhorar, o que eu tenho que diminuir um pouco para conseguir alcançar o outro ponto, enfim. Passamos para o módulo 6, que é experiências personais, experiências pessoais, paixões. Vamos falar de público-alvo. Pode ser que alguns itens aqui não façam sentido no exato momento que você está lendo aqui, mas eles todos se conectam para você chegar no resultado final da sua plataforma de marca para fazer toda a comunicação do seu marketing. Falar de público-alvo, target, né? O que você quer alcançar, são coisas importantes que muitos profissionais, na hora que você chega na conversa, né, Lúcio, não sabem o que realmente eles querem alcançar e qual é o público que eles querem atingir, né? Eu acho assim que uma das questões que a gente levanta nesse caso, assim, às vezes a gente pergunta qual é o seu objetivo profissional, que a gente está falando totalmente focado. Qual é o seu objetivo profissional? E a pessoa tem dificuldade em definir exatamente aquilo que ela quer. Então, isso é muito importante. Para quem que você quer trabalhar? O que você quer fazer? Gente, as grandes marcas, ninguém põe os produtos em qualquer canto do mercado. A pessoa pensa, a empresa pensa, ela avalia o que ela quer, qual é o objetivo dela no mercado. Isso é muito importante. Exatamente. Bom, continuando, módulo 7, vamos falar de aplicabilidade, de alguns itens lá dos primeiros exercícios, criar alguns pequenos planos de ação para se começar a trabalhar algumas habilidades. Vamos falar de conexões, e aí nós estamos falando de conexões de redes sociais, estamos falando de conexões de pessoas mesmo. O que te faz único? Palavra difícil, frase difícil de identificar num primeiro momento, fica uma interrogação na mente do cliente, ali na cara dele, mas vamos falar também sobre montagem de posicionamento. Muito importante para o profissional que quer ir para o mercado, saber falar quem ele é, o que ele faz, para quem ele faz, por que ele faz,
aonde ele faz, qual o estado da necessidade daquilo que ele faz. A maioria dos profissionais não conseguem ter esse discurso muito rápido, conciso de fazer, e esse é um exercício que nós trabalhamos muito na formação. Construção da missão, da visão, o true line ou o propósito, ou eu gosto de chamar de mantra da marca, por que você levanta todos os dias e faz o que você faz. O tagline ou slogan, tudo isso para criar o que? Exatamente a plataforma de marca, que é um documento que vai dar toda a base para se trabalhar a parte da comunicação, do marketing pessoal, que é o que todo mundo quer no final. Como eu vou me promover, como eu vou aparecer para o mercado? O pessoal começa, eles querem sempre começar por essa parte, né, Dulce? Como eu me promovo? Eles só não sabem que primeiro eles precisam se conhecer, né? E aí a gente entra bem nessa questão, né? O que é esse mercado? O mercado vive em ação. E nós, eu, você, todos nós, como marcas pessoais, a gente também precisa entrar em ação no mercado. Olhar qual é o momento nosso de vida naquele negócio. Com aquele negócio, acho que eu sou consultora, mas eu sou gestora financeira. Então a gente tem diversos estágios. Imagina aquele cliente que chega com diversos estágios. Qual que é o ciclo de vida? Qual que é o objetivo? Ele vai fundir tudo? Ele já tem que ter visto isso tudo lá atrás na marca. E aí a gente volta e hoje tem grandes discussões que nós vamos mudando e a gente precisa se rever. Esse exercício para dentro e para fora, ele é constante, porque a gente vai mudando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valoriza. Os nossos diferenciais de acordo com o mercado, eles vão mudando porque as demandas são diferentes. E aí a gente brinca que esses 4Ps, os velhos 4Ps, eles falam assim: somos produtos, ó, no online, no offline, no híbrido, e podemos mudar a qualquer momento, reestruturar. E sempre assim, gente, dentro para fora. E assim, onde podemos estar? Em qualquer parte do mundo hoje, as carreiras todas estão se internacionalizando. Como que eu me promovo? A gente tem mídias sociais, a gente tem tanta coisa hoje para se colocar no mercado. Como eu valoro o meu mercado? Então, são perguntas hoje que o profissional, quando faz um trabalho desse, ele precisa se organizar, repensar o que ele faz para poder responder essas perguntas e valorizar aquilo que ele faz. Tem gente fazendo coisas incríveis e que não conta para o mercado adequadamente e não é visto e não consegue atingir os seus objetivos. Eu sempre uso uma frase assim: meu trabalho existe porque lá na ponta tem alguém que precisa dele. E se eu percebo que aquilo que eu faço, chego numa assessoria dessa, que aquilo que eu faço não está tão bom, peraí, eu tenho que rever todo o meu processo para poder acompanhar o mercado. E assim, hoje, tanto online, presencial quanto digital, eles se conectam de tal maneira, e isso tem sido uma dificuldade muito grande para os profissionais, porque acha assim: bombei lá nas mídias, bombei lá, tem um trabalho aqui, e não é bem assim. Então a gente vai trabalhar bastante esses segmentos, como essa colocação, porque o que todo profissional quer? Ele quer ter rentabilidade, ele quer gerar receitas, ele quer olhar para o mercado e ver o que é possível e explorar oportunidades. E isso de explorar oportunidades é uma coisa que a gente sempre faz, mas olhando assim: aquilo que eu tenho, o que eu posso buscar no mercado que conecta, né, Paulo? E essa conexão, a gente percebe que muitas vezes é extremamente difícil para os profissionais conectar aquilo que eles têm com as oportunidades do mercado. Quer colocar alguma coisa aí, Paulo? Está perfeito, está tudo conectado. Vamos para o próximo. Módulo 10. Pode ir, Dulce. Pode continuar. Continua, deixa eu tomar uma água aqui. Vocês vão ver, olha, eu vou dar uns exemplos já para vocês. Vocês vão chegar profissionais para vocês que vão dizer assim: poxa vida, eu não consigo me comunicar, eu tenho maior dificuldade de colocar minhas ideias, de contar quem eu sou, de trabalhar. É todo um processo, gente. A comunicação é um exercício que você, como na formação, vai aprender como é que você vai
facilitar, como você vai direcionar para que o outro se desenvolva, como ele vai planejar a comunicação dele com o objetivo que ele tem. E respeitando, assim, volto aqui, cada um de nós tem um estilo, uma maneira de se comunicar com o mercado. O que a gente faz? A gente olha para o outro e aperfeiçoa aquilo que o outro pode fazer. E é interessante a gente lembrar uma coisa nesse trabalho de formação em personal branding. A marca, em qualquer ponto de contato. Eu dou sempre o exemplo da Coca-Cola, Paulo. A Coca-Cola, se ela estiver numa festa de luxo, naqueles copos de cristal, ou se ela estiver na beira da praia, num copo de plástico, no supermercado, ou vocês sempre vão identificar que ela é a Coca-Cola. Ninguém vai ter dúvida do produto, ninguém tem dúvida da comunicação da Coca-Cola. E a gente também precisa, como pessoa, essa mesma consistência. E uma coisa que eu quero lembrar, a gente fala vida pessoal, vida profissional. Gente, a gente tem diferentes papéis, mas está tudo aqui dentro para eu usar aqui ou lá. De repente, converso com vocês. Eu, Dulce, aqui, se eu sair daqui, for lá no bar comemorar o jogo da Copa, eu vou usar outros recursos aqui dentro que eu não estou usando aqui com vocês, mas eles têm que estar aqui dentro. E se eu estiver aqui no bar comemorando, ou dando uma palestra, ou passeando pela praia, é a mesma pessoa. Essa consistência, gente. Porque a gente vê hoje muitas distorções nas mídias sociais, a pessoa faz e acontece, chega na prática não acontece nada daquilo. Então, é aquela percebido e projetado. E é essa apresentação, e assim, uma coisa que eu falo, que a gente tem de mais valioso na nossa vida, desde a hora que a gente nasce, é a nossa marca. A gente já nasce, fala, ó, Paulo Moretti já nasceu, e tudo isso, gente, essa nossa história é o que a gente tem de mais precioso, que é a história da nossa marca. Isso a gente tem que preservar ao longo da vida, preservar, desenvolver e saber cuidar. E aí a gente fala das conexões que ocorrem, marcas marcam marcas. Isso é uma coisa que a gente trata e as pessoas é uma coisa que mexe muito com as pessoas, porque assim, a minha marca nesse momento pode estar positivando a marca de vocês ou não. Se eu tiver algum comportamento inadequado, for tóxica, falar com um pouco caso, eu imediatamente marco de uma maneira muito negativa as marcas, tanto pessoais quanto as marcas corporativas. E isso é extremamente importante, é um trabalho que a gente discute cada vez mais. Como é que eu marco? Que experiência que eu, em casa, com os meus amigos, no trabalho, eu ofereço para o outro? Eu ofereço marquinhas positivas ou marquinhas negativas nos meus contatos. Isso, gente, tem uma importância enorme, enorme nas carreiras. Enorme. Aquela pessoa que fala assim, poxa vida, aquele cara que trabalhou com a gente, ou que pessoa, ele fazia isso, fazia aquilo, a gente conversava, marca positiva. Eu vou sair daquela empresa porque o meu gestor é tóxico, marca negativa. E essas coisas têm uma capacidade, uma polaridade, elas se expandem de uma maneira absurda. Por exemplo, a Yara falou que foi uma palestra do Paulo. Se o Paulo fosse um palestrante que tivesse sido arrogante, tratado com indiferença ao público, ele teria marcado negativamente a Yara. E a Yara não estaria aqui hoje. É esse o sentido das marcas. E tomar sempre cuidado, né, com a forma e com o conteúdo. Esse é um exercício que também, nesse processo, a gente ensina vocês, exercita para que vocês trabalhem a forma, o conteúdo. Que às vezes a forma como eu comunico, aquele conteúdo, ela está dizendo uma outra coisa e não está agregando valor à minha marca. E o relacionamento, né, gente? O relacionamento, eu brinco sempre assim, não é só aquela hora que a pessoa precisa. O relacionamento hoje, cada vez mais, é verdade. O sujeito some, nunca mais aparece, aí a hora que ele precisa de trabalho, precisa de emprego, ele vai lá. O sujeito desaparece, a hora que ele precisa de um favor, ele vai lá. E a gente esquece, isso é super importante, essa troca com o outro, essa troca com a outra marca é extremamente importante. E aí a gente tem até aquela coisa assim, que a gente acredita que na pandemia, essa falta de troca, que as pessoas se distanciaram mesmo, ficaram só online o dia inteiro trabalhando, essa falta de troca
ela, de alguma maneira, ela trouxe algum prejuízo até para as nossas competências socioemocionais. Então, é muito importante esse resgate das conexões. Então, a pessoa, quando ela vem com uma dificuldade na carreira, a gente precisa olhar tudo que impacta. E trabalhar a comunicação com ações bem práticas, né? Quem é você, como é que você vai contar, o que você faz e como você faz, e de uma forma que você conecte com o outro de uma maneira bem clara e transparente. Aí a gente entra na parte de estratégia mesmo, porque assim, uma coisa, eu tenho um objetivo, uma coisa é quando eu pego aquele meu objetivo, olha lá, olha o passo a passo. Lá atrás eu tenho que ter definido o meu objetivo, tem que saber que o que tem aqui dentro que eu posso oferecer para o mercado. É hora do plano de ação. A gente vê na marca corporativa, ninguém sai jogando as coisas, a pessoa vai lá, escolhe um lugar, escolhe onde ela vai ficar, como ela vai se posicionar. Nós, a mesma coisa. Então, essa parte de estratégia, de pensar exatamente o nosso plano de ação, estabelecer metas, é extremamente importante. A venda, a venda é decorrência de tudo isso. É decorrência de tudo que a gente faz no nosso network, de nosso network, tudo isso aqui, a venda é o produto final. E muitas vezes, né, Paulo, a pessoa já chega e fala assim, quando você faz essa formação, curso, a formação, é para me ensinar a vender? Não. É para você entender o que é que você precisa para se colocar no mercado. Ninguém compra, ninguém contrata, ninguém chama para fazer parceria a pessoa que ela não conhece, que ela não se conecta. A pessoa que não deixa evidente qual é a reputação. Eu vou me juntar com o Paulo, mas será que vou mesmo? O que ele faz? Como ele trabalha, no que ele acredita. Então, gente, isso faz parte de todo o processo do mercado como um todo. O Dulce, você falou, ninguém compra aquilo que não conhece e ninguém vende bem aquilo que também não conhece. Né? São E os dois caminhos. principalmente aquilo que não tem. Eu É, dou um exemplo, Paulo, assim, bem bobinho, mas assim, dá para. Vamos supor, na empresa que eu trabalho, tem uma. Eu vejo que quero fazer um upgrade, eu quero ser supervisora de uma área de controle. Eu sei que para fazer aquilo, as pessoas são muito organizadas. É o primeiro pré-requisito. Gente, eu não tenho. Eu sento e choro? Não. Eu vou desenvolver isso para poder evidenciar que eu tenho isso, para que as pessoas reconheçam, eu evidencie aquilo que eu sou. Agora, se eu não tenho, não estou preocupada em me desenvolver e quero contar que eu tenho, a gente não vende aquilo que a gente não tem. Ou se vende, dura pouco. é. E é legal falar, Dulce, também, aqui a gente está vendo os módulos, mais ou menos, vamos dizer assim, na prática, mas se a gente for parar para ver a parte científica ou desse processo, nós fizemos o seguinte: pesquisa, diagnóstico, estratégia para implantação. É o processo que a gente trabalha da construção de um projeto de branding. Né? Pesquisa, diagnóstico, estratégia e depois vamos implantar. É exatamente esse processo que está sendo passado por trás aqui desses módulos que nós estamos seguindo. E aí, né, Paula, a gente fala de ferramentas, tem Smart, tem a Hot, tem o Word, tem muita coisa aqui. Isso são algumas ferramentas, mas até a gente, no processo todo, tiver mais uma ferramenta que a gente sinta que o grupo necessita e considerar interessante, por quê? As ferramentas são um apoio. Tem, sabe aquela situação, o sujeito não está entendendo, está com dificuldade, eu tenho uma ferramenta para facilitar o processo, para ajudá-lo a atingir aquilo que ele precisa de maneira mais rápida. E tem aí o perfil comportamental, né? Que é extrema, ajuda muito no processo quando a pessoa faz o perfil comportamental. Aqui é legal. Bastante mesmo. Desculpa. Você quer legal falar que assim, você vai precisar usar tudo isso com o cliente? Não. As ferramentas vão ser dadas para que você analise e fale, poxa, para este cliente seria legal fazer uma Smart. Para esse cliente aqui, vamos trabalhar com o perfil comportamental. Por exemplo, quando nós fazemos a assessoria,
no nosso processo de assessoria já tem o perfil comportamental, porque nós achamos, dentro do nosso processo, que é importante que a pessoa tenha essa percepção de perfil. Então, você vai ter aqui uma série de materiais, uma série de ferramentas, e conforme você vai sentindo o cliente, você fala, poxa, essa eu posso puxar para dentro do processo, essa daqui vai ser melhor, mais assertiva, né, Lúcia? E o seu processo de assessoria, gente, tem uma coisa importante. Depende muito da profissão da pessoa e o que ela está querendo. Vamos supor assim, se você vai tratar um líder, é diferente de você tratar um analista, de tratar uma pessoa da área de TI, um professor. Vamos imaginar que vocês todos aqui são personal brander e vocês vão fazer assessoria, já prontíssimos para fazer assessoria. O processo para um professor, um terapeuta, a pessoal da área de TI, liderança, um advogado, é totalmente diferente as ferramentas. Tem algumas pessoas que você usa uma única ferramenta durante todo o processo. Eu fiz um trabalho uma vez que eu usei exatamente essa roda de todas as maneiras, porque a pessoa gostou, ela entendia e ela conseguia verificar o que ela tinha ok e o que não era ok, que ela tinha que mudar. Então, depende muito. O perfil ajuda, o perfil ele forma uma base, ajuda tanto, ajuda a gente na condução, como ajuda o cliente. E, principalmente, tem uma dica com o perfil. Ele faz todo o processo, ele dá um tempo. E daqui a uns meses, ele repete e ele compara. E ele vê exatamente as coisas que ele tocou, que ele queria que fossem modificadas, elas se evidenciam no outro teste, no outro perfil. Isso é bem interessante. Você falou bem, ele identifica, né? O legal é isso, né? Ele consegue perceber as mudanças que ele conseguiu ter. Então, isso é muito importante, sim. Agora, esse último módulo, eu tem uma coisa que eu acho super importante aqui, que é a visão do negócio. Eu considero, tanto vocês vão perceber isso muito nos clientes, uma grande parte, eu não vou generalizar porque não é verdade, mas as pessoas são fazedoras de coisas. Então, vamos fazer, vamos botar. Não para pensar na estratégia, como que ela vai fazer, que recursos que ela vai precisar e como que ela vai fazer. Ela já sai fazendo sem as duas outras partes. E a gente tem sempre que tomar cuidado, gente, mesmo como personal brander, para a gente também não cair nisso. Essa parte é tanto para o cliente como para o outro. E a gente, cada um de vocês como personal brander, entender esse papel mesmo, ter estratégia mesmo, olhar a tua consultoria, a tua assessoria como algo estratégico. Não ser um fazedor de coisas. Analise, pense estrategicamente, olhe para esse cliente, vê o que realmente ele precisa, estude, avalie. Cada sessão, cada etapa desse processo, estude o que aconteceu na sessão anterior para poder dar início na próxima. E aí você vai precisar, como profissional, gente, outra coisa. Quanto tempo vai durar essa sessão? 40, 50 minutos? Aquela coisa que é para durar, você estipula com o cliente 50 minutos e fica 2 horas, tem alguma coisa errada. Primeiro, com a gestão do seu tempo, e segundo, com o esgotamento do cliente. Porque você esgota e é o que acontece. Ele não produz. Eu combinei 2 horas. Combinado é combinado. O cliente concordou, vamos fazer em menor tempo, com 2 horas, ok. Mas combinou 2, não faça 3. Combinou uma, não faça 2. Essa gestão do seu tempo e do tempo do cliente é extremamente importante no processo, porque como é que você precisa ver como é que você vai produzir, porque qual que é o objetivo disso, gente? É que no fim, com todo esse conhecimento, que você possa gerar mais receita, maior receita. E aí os recursos técnicos e materiais que você vai precisar. Você vai fazer tudo online, você vai ter um espaço, como que você vai divulgar esse espaço, como é que você vai fazer. E sempre pensando na qualidade, produtividade e rentabilidade do negócio. Para aí depois a gente vai entrar, Paulo, na parte financeira. Toca aí. Só que aqui ele deu algum probleminha, ele não está querendo compartilhar a tela do... Eu vou falando, então. Na parte financeira, gente, quanto você vai cobrar, como você vai cobrar, precisa um contrato, a gente dá modelos de contrato para você entregar na mão do seu cliente. E pensar também com quem que você pode se associar. Quem são as pessoas que você pode fazer parcerias estratégicas mesmo nesse trabalho? E pensar que o nosso mercado hoje é
o mundo. Não necessariamente, se você está em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, você precisa trabalhar somente naquele local. Você pode atender vários países. Se você fala uma outra língua, ou mesmo se você fala português, tem brasileiro em tudo quanto é canto do mundo. O que mais tem é brasileiro. Não digo Portugal, que já tem 250 mil, tá? Mas tem brasileiros, a gente, mais de qualquer lugar do mundo que você vá hoje tem um brasileiro. Então, é totalmente possível isso e não é tão complicado. E aí vem uma parte bem interessante, Paulo. Você não conseguiu ver, né? Módulo. Que é o 17º, é que a gente vai trazer gente boa pra caramba para falar com vocês. Profissionais com experiência, a gente nem vai contar quem que será. Profissionais com experiência, com cases muito interessantes de mercado, que são realmente referência. Tudo contemplando esses assuntos que foram tratados. Então, esse módulo são 3 horas de gente diferente falando coisas diferentes. E o último módulo é a apresentação dos resultados de vocês nesse processo que a gente falou que começa no módulo 1 e vai até o 18º. Ou seja, vai apresentar o case da pessoa, do profissional que acompanhou você durante todo esse processo. Nós estamos falando... Oi, Dulce, pode falar. E nesse processo, Paulo, é interessante assim, o que você vai aprender com a gente, mas principalmente o que você aprendeu com ele que você pode levar para o teu próximo atendimento. Exato. A ideia é que seja 100% prático. São 65 horas, isso é um outro diferencial do nosso programa, da formação. Ele é um curso de 65 horas de treinamento, mas, assim, de alta performance, né? Conteúdos, exercício, prática, prática com você, prática com o outro, dúvidas, né? Trabalho em grupo ali, e, ao final, você vai fazer uma apresentação do seu cliente, vamos dizer assim, obviamente não abrindo dados pessoais, né, sigilosos, vamos dizer assim, do cliente, mas como foi o teu processo, como você montou, como você conduziu, enfim, trazendo toda... Essa vai ser, entre aspas, a formatura, vamos dizer assim, né, do teu processo. E tem uma coisa, Paulo, que eu acho que é importante fazer: sintam-se seguros, porque durante todo o processo a gente tem mentoria, a gente marca a mentoria. Ó, semana tem mentoria, vamos tirar as dúvidas, vamos... Então a gente vai ter um canal de comunicação sempre muito direto com todos os participantes. Exatamente. Bom, acho que agora a gente chega no final. Essa daqui era a apresentação que nós queríamos fazer nessa Masterclass do processo como um todo, tá? Para que vocês tivessem a noção da profundidade. Ele não é simplesmente mais uma formação. Ele é uma formação super ágil, tá? Para que você possa aplicar com segurança e, bom, a gente pode falar, é algo que tem aí 12 anos já de experimento e de profissionais que passaram. A Simple ela tem 4 anos, vamos dizer assim, com o seu CNPJ formado, mas tem aí uns 8 anos de existência, e também tem as nossas formações de personal branding já de 12 anos, aí, de marketing, muito mais. Então assim, ela é totalmente validada. Nós temos aí resultados, é só você entrar no nosso site, lá no simpleu.com.br, você vai ter vídeos de depoimentos e alguns depoimentos escritos de pessoas que passaram pela nossa assessoria. Então, você consegue ter ali realmente os objetivos, os resultados que eles alcançaram e como foi passado. Não é, Lúcio? Eu quero fazer só um resumo disso. Então, gente, é o seguinte: agora, você começa trabalhando o seu papel. Olha para você. O que você precisa? A gente vai contar, a gente olha as coisas que são importantes. Depois você olha para o cliente. Como que a gente vai diagnosticar, buscar entender aquilo que ele precisa? Depois disso, a gente começa todo o passo a passo da metodologia, que vai aí até o final dos módulos aqui, ponto por ponto, até a gente chegar no momento que esse cliente vai definir as estratégias e vai realmente rentabilizar o processo dele e o seu. Exatamente. E se você tiver um interesse em participar dessa formação,
é só falar com a gente, vai lá no site, manda mensagem lá para a gente, porque vocês que participaram aqui vão ter uma condição também especial, né? Hum, Que a gente vai discutir É, posteriormente, é. né? Surpresa, Paulo, Surpresa, surpresa. exatamente. A Dulce achou que eu ia dar um spoiler aqui geral, mas eu não vou dar, não. Mas a gente vai ter aqui condição, a gente vai ter um curso que começa agora em fevereiro de 2023. Vão dar, se eu não me engano, vão dar o quê? Mais ou menos uns 5 meses, Dulce, se eu não estou errado, né? Quase 6, Quase Paulo. 6. Começa em fevereiro e termina em junho. Março, abril, maio, junho, julho. Dá 5 meses. E, mais uma vez frisando, conosco 100% do tempo ao lado de vocês, tá? Então, nós vamos ter todo um processo também de o curso ficar depois gravado, muito provavelmente na plataforma do Hotmart, para que você tenha acesso ainda durante um período para poder tirar dúvidas, você que fizer a formação com a gente. Não é, Dulce? E esse é um primeiro passo para vocês ficarem excelentes nessa área. Exatamente. Então, fechando, eu quero agradecer a presença de vocês, mais uma vez, colocando que, tendo interesse, é só acessar lá o nosso site, simpoiu.com.br, clicar lá na aba que fala dos produtos, tem o MBA, põe lá o seu nome, o seu e-mail, e a gente vai entrar em contato com você e tirar qualquer outra dúvida que tenha, e esperamos vocês no nosso curso em fevereiro.